Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Nordeste News começando, iniciando mais uma semana aqui, trazendo as principais notícias da região Nordeste para você que nos acompanha. Vamos conferir agora os destaques de hoje. Campeão de vaquejada é assassinado a facadas no Ceará após recusar dividir dinheiro de premiação. Policial é flagrado agredindo homem durante o São João de Campina Grande. Vamos falar do Rio Grande do Norte, que ainda tem menos da metade das casas ligadas à rede de esgoto. E colecionadores expõem cerca de 80 caminhões em miniatura em um desfile no sul do Piauí. O Nordeste News está no ar. Começamos esta edição falando da Polícia Militar que prendeu na noite desse domingo um homem suspeito de matar a própria companheira na presença dos 3 filhos do casal no bairro Clima Bom, em Maceió. Eric Luan, que estava na lista de procurados das forças de segurança, era casado com Andressa Vanderlei havia cerca de 10 anos. Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança Pública, o crime aconteceu no dia 28 de fevereiro deste ano, dentro da residência onde a família morava. O suspeito foi localizado após uma denúncia anônima. Ainda de acordo com a polícia, havia um mandado de prisão em aberto contra Eric Luan. Ele foi detido sem oferecer resistência durante a abordagem. A Secretaria de Segurança Pública destacou a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas que podem ser realizadas pelo Disque Denúncia no telefone 181. E olha só, um vaqueiro de 30 anos foi morto a facadas horas depois de conquistar um título em uma vaquejada realizada em Quixeramobim, no interior do Ceará. Segundo familiares, o crime teria sido motivado por uma discussão envolvendo a divisão da premiação em dinheiro. O suspeito fugiu e é procurado pela polícia. Francisco Eudásio Lira Soares, conhecido como Dadá Guedes, celebrava a conquista do primeiro lugar da categoria Rancho, ao lado de amigos na noite de domingo, quando se envolveu em uma discussão que terminou de forma trágica. De acordo com uma familiar da vítima, que preferiu não se identificar, Dadá havia dividido o título com outro competidor e participava de uma confraternização após a prova. O suspeito do crime também estava no local. Ainda segundo o aparente, o homem passou a exigir que o valor da premiação fosse compartilhado com pessoas que não integravam a equipe do vaqueiro. Dadá recusou o pedido, o que deu início a um desentendimento. A discussão foi encerrada momentaneamente e o vaqueiro seguiu para buscar o troféu da conquista. No retorno, antes mesmo de descer do cavalo, ele foi atacado com um golpe de faca na região da virilha e do ombro. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta. A organização da vaquejada, realizada no Parque Custódio Rancho, divulgou uma nota de pesar e manifestou solidariedade a familiares da vítima. E um homem identificado como Raimundo Nonato da Silva Souza, conhecido como Jairo, foi preso suspeito de estuprar a enteada de apenas 13 anos na zona rural de Bacabal. O caso foi descoberto após a adolescente ser levada a um hospital com lesões graves. Segundo a Polícia Civil, a vítima precisou passar por atendimento especializado e por uma cirurgia de emergência no fim de maio. Logo após o procedimento médico, a adolescente denunciou os abusos cometidos pelo padrasto. A Justiça concedeu medidas protetivas para a adolescente e a mãe, determinando o afastamento do suspeito do convívio familiar e a obrigação de manter distância mínima de 300 metros das vítimas. As investigações reuniram depoimentos, relatórios psicológicos e exames periciais que confirmaram a violência. A Polícia Civil investiga o caso e tramita em segredo de justiça por envolver menor de idade. E um jovem de 18 anos ficou ferido após ser agredido por um policial militar durante os festejos de São João no Parque do Povo, em Campina Grande. A vítima sofreu lesões no rosto, levou 8 pontos na boca e teve um dente quebrado.
Johnny Palmeira relatou que tentava se afastar de uma confusão que já havia sido controlada quando foi abordado pelo policial. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o agente desfere socos no rosto do jovem, que cai no chão e não reage às agressões. Após o ocorrido, Johnny recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao Hospital Dom Luiz Gonzaga Fernandes. Segundo ele, as lesões ainda causam dificuldades no dia a dia. A família informou que pretende processar o policial. A defesa da vítima afirmou que o caso poderá ter desdobramentos nas esferas administrativa, criminal e civil. Em nota, a Polícia Militar informou que instaurou um procedimento para apurar a ocorrência e afastou o agente das funções operacionais durante as investigações. Já a defesa do policial declarou que acompanha o caso e que aguarda a conclusão das apurações antes de se manifestar sobre os fatos. E no próximo bloco, aqui no Nordeste News, bebê de 2 meses morre e 5 pessoas ficam feridas em colisão entre carros no Maranhão. O Nordeste News volta já. Estamos de volta com o Nordeste News, trazendo as principais notícias da região Nordeste para você que nos acompanha pela TV e também pelo YouTube. A gente fala agora sobre um bebê de apenas 2 meses que morreu e 5 pessoas que ficaram feridas após uma colisão entre 2 carros na noite do sábado na Estrada do Maravilha, em Balsas, no sul do Maranhão. O acidente envolveu 6 pessoas, sendo 3 ocupantes em cada veículo. O bebê chegou a ser socorrido e levado para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Entre os feridos, uma vítima ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada por equipes de socorro com a ajuda de moradores. Segundo o SAMU, os ferimentos incluem trauma na cabeça, lesões no tórax, cortes no rosto e ferimentos nas pernas. Uma das vítimas foi encaminhada em estado grave para uma unidade de saúde. As demais receberam atendimento no Hospital Regional de Balsas. As causas da colisão serão investigadas. E olha só, enquanto o saneamento avança no Brasil, milhares de famílias potiguares ainda convivem com a falta de coleta adequada de esgoto, uma realidade que impacta diretamente a saúde, o meio ambiente e a qualidade de vida da população do Rio Grande do Norte. Menos da metade dos domicílios do Rio Grande do Norte tem acesso à rede geral de esgoto em 2024. Segundo dados da PNAD contínua divulgados pelo IBGE, apenas 44,1% das residências potiguares estavam ligadas ao sistema de esgotamento sanitário. O índice coloca o estado entre os 10 piores do país nesse indicador, ficando atrás da média nacional de 70,4%. Nos locais sem rede de esgoto, a população depende de fossas, valas ou até do descarte irregular em rios e córregos. A pesquisa também mostra as desigualdades regionais do Brasil. Enquanto o Nordeste tem cobertura de 51,1% dos domicílios, o Sudeste chega a mais de 90%. Apesar dos desafios, o IBGE destaca que houve avanço no saneamento nos últimos anos, com o percentual de domicílios atendidos pela rede de esgoto crescendo em todo o país. O desafio agora é ampliar os investimentos para garantir mais saúde e dignidade à população potiguar. 2 cães da raça Pitbull que passaram cerca de 24 horas ilhados em uma lagoa foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia na manhã do sábado em Eunápolis, no extremo sul do estado. De acordo com a corporação, a equipe foi acionada para uma ocorrência onde os animais estavam presos em uma área alagada. As circunstâncias que levaram os cães até o local não foram informadas. Ao chegarem à região, os bombeiros conversaram com o tutor dos animais e avaliaram as condições da área para planejar a operação de resgate com segurança. A ação contou com o uso de nadadeiras e de um equipamento de salvamento aquático conhecido como Rescue Tube. Os militares entraram na lagoa e conseguiram tirar os cães sem intercorrências. Os animais resgatados são um macho e uma fêmea, e segundo o proprietário, a cadela havia dado à luz recentemente. Após o resgate, os cães foram devolvidos ao tutor
e nenhuma pessoa ficou ferida durante a ocorrência. E olha só, cada vez mais presentes nas ruas potiguares, os veículos elétricos e híbridos ganham espaço entre motoristas que buscam economia e sustentabilidade, e os números mostram que essa transição já é uma realidade no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte já tem 6.089 carros totalmente elétricos registrados, segundo dados do Detran-RN. Quando somados aos veículos híbridos, a frota de modelos eletrificados chega a 11.390 unidades no estado. A maior parte dos elétricos é formada por veículos que utilizam a carga externa em tomadas ou eletropostos, somando mais de 5.000 automóveis. Os híbridos também avançam rapidamente, com mais de 5.000 registros. Entre eles, destacam-se os modelos gasolina elétrico, flex e os híbridos plug-in, que podem ser recarregados na tomada e oferecem maior autonomia para viagens. O crescimento da frota é impulsionado pela chegada de novos modelos ao mercado, pelo aumento da consciência ambiental e, principalmente, pela economia no dia a dia. Com o preço dos combustíveis em alta, muitos consumidores estão optando por tecnologias que reduzem os gastos e tornam a mobilidade mais sustentável. E no próximo bloco, o trio de irmãs sergipanas, que soma 316 anos de vida, é reconhecido como o mais longevo do mundo. O Nordeste News volta já, não saia daí. Nordeste News está de volta, muito obrigada pela sua companhia nesta segunda-feira. Vamos continuar com os assuntos do Nordeste. A gente fala agora de 3 irmãs brasileiras que juntas somam 316 anos de vida e foram reconhecidas por uma organização internacional como o trio de irmãos vivos mais longevo do mundo. Zoraide de Deus Mota, de 104 anos, Zulina de Deus Nunes, de 103 e Levita de Deus Nunes, que completou 109 anos nesse domingo, receberam o reconhecimento da LongeviQuest, entidade especializada na validação de supercentenários. Nascidas em Cedro de São João, no interior de Sergipe, as irmãs cresceram em uma família de 8 filhos e atravessaram mais de um século de transformações históricas e tecnológicas. Atualmente vivem na zona norte do Rio de Janeiro, cercadas por filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Ao serem questionadas sobre o segredo da longevidade, as irmãs resumem a fórmula em uma vida tranquila, sem fazer mal a ninguém e sabendo viver. E olha só que interessante, caminhões, carretas, caminhonetes e até veículos para reboque de aeronaves em versão reduzida chamaram a atenção de moradores e visitantes durante a 4ª edição da Festa das Miniaturas, realizada em Dom Expedito Lopes, no sul do Piauí. O evento reuniu cerca de 80 caminhões em miniatura e atraiu mais de 400 pessoas. A iniciativa foi criada pelo empresário Vinícius Pereira de Souza, de 29 anos, que transformou um hobby em uma atração que vem crescendo a cada ano. Segundo o idealizador, a ideia surgiu de forma simples após a compra de uma miniatura para o filho e outra para ele próprio. O interesse pelo colecionismo motivou a realização do primeiro encontro em 2023. Com o passar dos anos, a Festa das Miniaturas ganhou destaque e passou a receber participantes e visitantes de diversas cidades da região. Nesta edição, o desfile dos veículos contou até com escolta da Polícia Rodoviária Federal. Para Vinícius, o crescimento do público e o sucesso do evento reforçam a expectativa de consolidar a Festa das Miniaturas como uma tradição no município. Agora a gente mostra uma cena inusitada. Um carcará surpreendeu moradores ao aparecer dentro de um apartamento no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na noite do domingo. A ave foi encontrada pela filha da moradora sobre o boxe do banheiro. A família acredita que o animal tenha entrado pela janela do cômodo, já que a porta estava fechada no momento em que foi localizado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizou o resgate do carcará em segurança. Após a captura, a ave foi devolvida à natureza.
E uma curiosidade, o carcará pertence à família dos falcões, é conhecido pela capacidade de adaptação a diferentes ambientes e pode ser encontrado em diversas regiões do Brasil, inclusive em áreas urbanas. E o Nordeste News de hoje vai ficando por aqui. Nós temos um novo encontro amanhã neste mesmo horário. Até lá!